Começa agora pelo canal Yahushua Reina para Sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Fernando Pereira Batista com a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Paz e graça a todos, queridos irmãos inscritos nesse canal. Um abraço a vocês, aos 38 irmãos inscritos. Quero agradecer as suas participações. As suas participações aqui no canal é muito importante. E aqui nós vamos passando esse conhecimento tão maravilhoso da chamada escatologia consumada, feita, perfeita. E dizer a vocês, queridos irmãos, que o nosso Salvador, Jesus, no português Brasil, Yahushua, ele reina para todo sempre, reina pelo século do século. E nós aqui estamos passando esse conhecimento, já estamos no capítulo 17. Esse capítulo 17, estou fazendo ele em quatro partes, porque a gente vai expressar aqui, vai concluir para vocês não ficarem confundidos, porque aqui nós passamos esse conhecimento não para deixar polêmica, mas para ter um resumo, um entendimento dessa graça tão maravilhosa de Deus. Então nós aqui já vamos lendo a Bíblia com entendimento, com os olhos iluminados e entendendo essa série apocalíptica, esta visão. Quero lembrar vocês que foi uma visão recebida na ilha de Patmos. Isto tudo acontecendo no ano, antes do ano chamado 70, no calendário de Júlio César, falando assim, que foi emendado com o calendário de Padre Gregório. Mas só que a teologia moderna diz que não, que foi escrita no ano 95, 96, e que a igreja estava sendo perseguida. Eles refutam a visão preterista completo. Mas só eu quero dizer aos queridos irmãos teólogos, essa teologia futurista, que João, já idoso em 95, juntamente com Filemão, juntamente com Tito, juntamente com muitos que passaram da velha aliança para a nova aliança, eles foram arrebatados, transformados, vivos, tirados à força, transportado de um lugar para o outro. Foi isso que aconteceu. Se vocês leem que João escreveu no ano 95, não, ele já tinha sido transformado juntamente com aqueles que entrou no novo céu e na nova terra, mas os acontecimentos eles se dão antes do ano 70. Toda a visão, toda a profecia falada pelos profetas está escrito para a destruição de Jerusalém pelos soldados romanos, por Vespasiano, pelo seu filho Tito, que era o príncipe de Daniel capítulo 9, e as profecias estão cumpridas, perfeitas, e isso é maravilhoso. E essa série veio aqui no YouTube para confirmar que a obra daquele que reina e vive para todo sempre está perfeita. A igreja está perfeita. A igreja nunca esteve no estado de pecado. A igreja nunca adulterou. A igreja nunca pecou, porque quando nós nascemos depois da destruição, da vinda do Salvador, Hebreus capítulo 9, versículo 28, depois daquela vinda que o escritor dos Hebreus diz, capítulo 9, versículo 28, que ele apareceu uma vez sem pecado, tirou pecados de muitos e aparecerá, surgirá pela segunda vez para aqueles que aguardam para a salvação. Então aqui nós já lemos o texto, o versículo 28, e já entendemos que está confirmado que não existe terceira volta de Jesus nas nuvens fisicamente. Palavra nuvem, juízo.
palavra, o sol perdeu o brilho, lua perdeu o brilho, juízo. Tudo isso foi juízo para Jerusalém. Então aquela primeira igreja do primeiro século, ela está por aí ainda, depois de 21 séculos. Esses irmãos estão vivos, eles são imortais, não são mortais igual a gente. Os irmãos estão entendendo que não tem, isso é ilógico, meus irmãos. Já pensou esses irmãos de Hebreus 9, 28, está esperando Jesus até hoje surgir nas nuvens do céu? Não, ele já voltou em juízo, e já arrebatou eles, tirou eles daquela condição de juízo, aquela condição de dente por dente, olho por dente, olho por olho, daquela condição da lei de Moisés, e colocou numa condição, no reino de Deus, que é espiritual. Então, isso aqui é bem claro. Então, não tem como esses irmãos do primeiro século estar esperando Jesus até hoje. Você está vendo como isso é óbvio, meus irmãos? Também, Jesus e Yahushua disse a João, importa João, que disse, aliás, corrigindo aqui, disse a Pedro, Pedro naquele diálogo depois da sua ressurreição, ele disse para Pedro, importa que João fique até que eu venha. Venha da onde, Fernando? Em juízo, uma volta espiritual, em glória. Então nós olhamos aqui, meus irmãos, que João, depois de 21 séculos aí, 2000 anos, mais de 2000 anos, pelo calendário de Gregório, e João não pode estar vivo esperando Yahushua. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz que ele viria sobre as nuvens do céu. Até aqueles que ultrapassaram, aqueles que feriram ele, fiaram a lança do seu lado, viria ele vindo, eles iam ver aqueles que fez aquela maldade, que esses homens que fiaram a lança do seu lado, eles iam ver Jesus voltando nas nuvens do céu. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, a Bíblia já interpretada diz: eis que vem com as nuvens, vírgula, e todo olho verá, até os mesmos que o ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Olha como isso é bem claro. Nuvens, juízo. Já falei, tem um monte de vídeo que eu já falei sobre o que significa vir nas nuvens do céu. Profeta Isaías profetizando em figura de linguagem, profecias, capítulo 13, versículo 10, profeta Isaías, capítulo 19, o Salvador falando, usando essas figuras de linguagem, juízo, nuvens, mundo velho, capítulo 24, Lucas 21, Marcos 13, é o mesmo assunto, e fala que todo olho verá, até os mesmos que ultrapassaram, e todas as tribos se lamentarão sobre ele. Então, aqui é bem claro, meus amados, mas a teologia diz que esses homens, esses soldados romanos que feriram o lado dele, eles vão ressuscitar lá no último dia, com o corpo físico, no juízo, o grande trono de Deus, juízo, a Magerdon. Futurizam e diz que eles vão ressuscitar e vai ver Jesus voltar fisicamente, mas isso é ilógico, meus irmãos, porque a ressurreição das Escrituras não é do corpo físico. A ressurreição das Escrituras, da Bíblia, é do Espírito. Daniel 12 fala que a ressurreição é do Espírito. Na visão, a ressurreição dos últimos dias, do último dia falada, que aconteceu no ano chamado 70, depois de Cristo, a ressurreição escatológica foi do Espírito, dos eleitos, não do ímpios, porque ímpios não tinham Espírito, então eles não ressuscitaram, pereceram para toda a eternidade.
Porém, os eleitos, que Deus entrava e saía deles o seu espírito, eles aguardaram o dia do juízo final. Pedro era um pregador do evangelho da circuncisão. Ele disse, escrevendo aos seus ouvintes, capítulo, vamos lá, 1 Pedro, olha que Pedro disse, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, ele diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Esse primeiro começa por nós, vírgula. Olha só, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Então, olha como isso é claro, meus queridos irmãos do canal Yahushua reina para sempre. A Bíblia já está interpretada. Ele estava escrevendo antes do ano chamado 70. Ele estava escrevendo em tribulação. E ele disse que o juízo começaria pela casa de Deus. Aonde que era a casa de Deus, Fernando? Jerusalém. Jerusalém era a casa de Deus. Lá estava o templo de pé. Lá estava o sumo sacerdote, os sacerdotes. E aí, nossos queridos irmãos evangélicos acham que eles vão ser julgados, porque eles acham que a casa que Pedro está falando são eles. É a igreja agora do século XXI. Não. Era a igreja do primeiro século, aonde os santos estavam dentro de Jerusalém, aonde a carta foi escrita às 7 igrejas da Ásia, meus irmãos. Mas a casa de Deus era Jerusalém e foi destruída. Já falei isso. Jerusalém não existe mais. Existem ruínas. O que existe agora é um novo céu e a nova terra. O que existe agora é a nova Jerusalém. E ela não é física, ela não é carnal, ela é espiritual. E aonde ela está, Fernando? Dentro da igreja, dentro dos eleitos. Estamos perfeitos, irmãos. A série do Apocalipse, agora nós entramos na série do Apocalipse, já foi 12 minutos. Por isso que eu falo, tem que fazer em 4 partes, porque a gente vai falando e o tempo vai passando rápido. Hoje é o capítulo 17, do versículo de número 8 ao versículo de número 14. Eu vou ler o capítulo 17 hoje, capítulo 17 do Apocalipse, do versículo de número 8 ao versículo 14. E vou vir com a última parte, vou falar do versículo 15, 16, 17, 18, concluindo o capítulo 17, para nós já entrar no capítulo 18. E já estamos quase terminando essa série aqui. Está sendo muito, muito interessante, muito maravilhoso essa série, muito maravilhosa, falando assim. Então nós já falamos na segunda parte, também na primeira parte, eu expliquei aos queridos irmãos, povo de Deus, eleitos e eleitas, que eles criaram um tal de anticristo. Eles criaram o tal de um anticristo, deram o número 66 para ele e futurizaram a teologia moderna, uma coisa que já aconteceu, e dizem que a besta do capítulo 13 do Apocalipse é Lúcifer, é o ser das trevas. E o capítulo 13, o versículo 11, a besta que se levanta da terra, a besta que se levantou da terra, é Apocalipse 13, 11, a partir do 11, a besta que subiu da terra, falam que é o falso profeta, mas do lado do Vaticano, que é os papados, que é um falso profeta que vai se unir ao tal de um ser chamado anticristo, ser das trevas, que esse ser das trevas vai entrar em um homem, e este homem é um político religioso, que já passaram muitos homens aí na República e deram o nome de anticristo, como George Bush, como Obama e vários outros.
mas passa tempos e entra tempos, essa geração vem geração, mas eles são simplesmente presidentes da República, servem a República. A mesma coisa os padres. Então, é ilógico colocar isso na cabeça dos filhos de Deus, aonde não é uma realidade. Isso não existe, meus irmãos. Não existe um anticristo, um ser das trevas. Não existe um falso profeta num século incerto, um futuro incerto. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, eu já falei que a besta que sobe da terra, palavra terra aqui, Jerusalém, palavra mar, gentios. E a besta que subiu da terra, que era semelhante ao cordeiro com 2 chifres, era nada mais, nada menos, eu falei, você pode estar vendo no vídeo, que era os fariseus e os escribas. Então, meus queridos irmãos, isso é bem claro, que as pessoas gostam de título, e realmente é triste, porque essas pessoas levam o nome de filósofo, reverendo, apóstolo, missionários. Então, esses títulos, a gente vê que Deus ocultou esse conhecimento. Foi o próprio Deus que oculta e dá conhecimento a quem Ele quer dar o conhecimento da graça. Mas eu louvo a Ele porque Ele nos deu o conhecimento dessa graça tão maravilhosa. Então, falso profeta do capítulo 13, versículo 11, foi as 2 facções que existiam no tempo do Salvador, que se corromperam com a besta, que se venderam com a besta, que se misturaram com a besta, que era o Império Romano, Terion. E foi os fariseus e os escribas. Eu já falei para vocês, nós indo lá no capítulo 23 de Mateus, a gente vê ele dialogando com os fariseus, dando uma lição de moral. E eles fizeram muitas maldades. Não foi a primeira vez que os profetas estavam lá dentro de Jerusalém que eles faziam maldade. Até no Antigo Pacto, no tempo do profeta Jeremias e vários outros profetas, eles foram mortos. O Salvador de Jerusalém, que mata os profetas. Então, inventar um anticristo, um ser espiritual, porque a palavra anticristo é anti, meus irmãos, anti. O que o João disse, Fernando, sobre o anticristo na Bíblia? O que é o anticristo, então, na Bíblia? Porque os irmãos devem estar pensando aí, mas o que é o anticristo? João disse que no tempo dele havia muitos anticristos. Olha, meus irmãos, isso é bem claro. Então, quem fizer o anticristo? O apóstolo João disse, quem se fizer o anticristo? Aqueles que deixaram o ensinamento de Cristo. Quando ele esteve aqui na terra, ele ensinou, e deixaram o ensinamento dele e foi ao ensinamento da lei de Moisés. Deixaram o ensinamento de Cristo e foi ao ensinamento da lei de Moisés. Abandonaram o que Cristo ensinou. Então ele chama de anticristo. Ele diz, por isso que ele não pertencia a nós, por isso que ele não era de nós, por isso que não pertencia a nós e saiu de nós, porque não éramos nossos. Gálatas capítulo 2, versículo 7, existiu o evangelho, era pregado o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Pedro, João, Tiago, os apóstolos pregavam o evangelho da circuncisão e o apóstolo Paulo pregava o evangelho da graça aos gentios. Gálatas 2, 7. Então eles deixaram o ensinamento de Cristo, eles foram chamados de anticristos. João disse que na época dele o anticristo já estava no mundo. Ele mentiu ao falar isso? Não, já estava, porque eles aqui, aos irmãos, os irmãos que tinham ouvido do apóstolo Paulo o evangelho da graça, estavam deixando o ensinamento do apóstolo Paulo e indo ao ensinamento do apóstolo Pedro, do apóstolo João, e eles se tornaram anticristo, mas não tem nada a ver com ser das trevas. Você está vendo como é simples, meus queridos irmãos, mas eles
Eles criam uma coisa lá, eles criam um Deus na cabeça deles. Aí coloca lá aquele C das trevas, vermelho, com aquele número 666 que vai vir no final dos tempos. E aí eles vão futurizando, vão colocando medo nos filhos e nas filhas de Deus. Mas eu quero dizer a vocês, meus irmãos, Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, geração vai, geração vem, e a terra física permanecerá, diz a palavra daquele que vive e reina para todo sempre. Apocalipse 17, versículo de número 8, diz assim: e a besta que viste foi e já não é, vírgula, e há de subir do abismo, vírgula, irá à perdição, e os que habitam na terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida. A besta que tu viste foi e já não é. Aqui ele está tratando, meus irmãos, ele está falando de impérios, na visão que Deus dá a ele, na ilha de Patmos. Deus está mostrando a João um império que ficou no passado. Por isso a palavra abismo no português Brasil não é o abismo da NASA, não é o abismo que a NASA criou, o espaço sideral, aqui embaixo aquela escuridão, né? Aquelas trevas, aquela escuridão enorme, infinita. Não é isso que João está vendo. João está vendo, Deus está mostrando a ele aquilo que ficou no passado. Eu vou colocar aqui em português bem claro para os irmãos entenderem. Museu que ficou no passado. Então, Deus está mostrando aquilo que ficou no passado. Os irmãos estão entendendo? Por isso a palavra abismo. Abismo, marque aí, meus irmãos, é aquilo que ficou no passado. Por isso que ele diz, e a besta que viste foi e já não é. Ele estava se referindo ao que, meus irmãos? O que ele estava vendo aqui? Olha lá, Apocalipse capítulo 13. Volta um pouquinho aqui, meus irmãos. Essa série, você vai ouvir essa série. Eu não sei se você vai entrar nesse canal aqui, mas quando você ouvir essa série, você vai falar, nossa, como eu fui enganado. Qual foi a besta que era e que haveria de retornar, de surgir de novo, viver de novo? Ele estava falando do Império Babilônico. É esta a interpretação das Escrituras, a mensagem da graça de Deus. Ele estava falando do Império Babilônico de Nabucodonosor, mas que não era aquelas mesmas pessoas que estavam ali, mas seria pessoas que teriam o mesmo poder, o mesmo intento. Olha isso aqui, meus irmãos. E capítulo 13, e versículo de número 2 do Apocalipse diz assim: e a besta que viste era, olha, passado, semelhante ao leopardo. Na visão de Daniel, quem era o leopardo? A Grécia, vírgula, e os seus pés como o de urso. Na visão de Daniel, quem era? Na figura de linguagem, por isso que eu falo, meus irmãos, figura de linguagem. Quem era o urso? Qual era o império comparado ao urso? Os medos e os persas, Ciro Grande, Artajerjes. Olha como isso é interessante, vírgula, e sua boca a de leão. Olha como isso aqui é interessante. Agora ele cita o Império Babilônico. O Império Babilônico, na visão de Daniel, era o leão. Era o cabeça de ouro na estátua de Nabucodonosor. Era semelhante, meus irmãos. O Império Romano tinha semelhanças no poder da Babilônia, que era um império que cresceu forte, ouro. Tinha semelhança no império dos medos, dos persas, que tinha força, urso. Era semelhante ao leopardo, que era veloz, que cresceu rápido. Aí fala, e o dragão
deu-lhe o seu poder e o seu trono e o seu grande poderio. Aí eles estão falando agora que o dragão do Apocalipse 12, o dragão vermelho, é a China atual. Meus irmãos, a China atual é a cultura da China, é dragão. A cultura do Brasil é imagens. A cultura de cada país não tem nada a ver. Eles estão equivocados. O dragão está se referindo à palavra dragão vermelho aos descendentes da perdição. Apocalipse 12, marca aí. O dragão que persegue a mulher são os descendentes que não tinham espíritos, os filhos da perdição, filhos de Adão, filhos de Caim, que passou tanto aos gentios e passou tanto aos hebreus, segundo a carne. Era o dragão vermelho, os descendentes, filhos da perdição, era os inimigos dos descendentes da mulher. Em toda a história, por isso a antiga serpente, por isto, diabo, Satanás, aqueles que perseguiam os inimigos do povo de Deus. É isto, meus irmãos. Volta lá, Apocalipse 17. Olha como isso é bem claro para nós aqui. E a besta que viste, olha, foi e já não é. E há de subir do abismo. Não é que Lúcifer vai subir lá do abismo, como está ensinando aí, não. Aquele ser das trevas, estava falando do império que ficou para trás, dos impérios passados. E há de subir, e irá a perdição. E foi a perdição mesmo. No ano 476, eles foram à perdição, porque os bárbaros destruíram totalmente o Império Romano, meus irmãos. Subido irá a perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, os que habitam em Jerusalém, terra, filhos da perdição, eles estavam lá. Por isso que muitas vezes aparece aqui na Copa de João Ferreira de Almeida, os seus nomes não estavam escritos no livro da vida. Desde a fundação do mundo se admirarão, vendo o Império Romano, João Ferreira de Almeida, vendo a besta que era e que já não é, mas que virá. Você lembra Apocalipse capítulo 1, versículo de número 19? Ele disse, Apocalipse capítulo 1, versículo 19, ele disse, João, escreve as coisas que você tem visto, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Então ele está escrevendo. E isso está no passado, porque vamos ver agora em diante, no versículo de antes, que esses 10 reis não tinham assumido ainda a sua coroa. Vamos lá? Versículo 9. Olha aqui, preste atenção, meus irmãos. Aqui é o sentido, vírgula. Quem tem sabedoria, ponto final. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, e sobre os quais a mulher está assentada. Então nós aqui já vamos descobrindo esse mistério já revelado, que quem tem a sabedoria, diz a visão de João, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Com a mulher que eu falei, meus irmãos, a mulher vestida de escarlata. A mulher que eu falei na segunda parte, sentada sobre uma besta de escarlata. E mostrei a vocês que era os imperadores romanos que vestiam as suas roupas, os seus uniformes, falando assim, era a cor de Roma, escarlata para vermelho. Escarlate. Então nós já vamos vendo que esta mulher estava sentada, estava unida com o império chamado romano. As 7 cabeças são 7 montes,
palavra montes não é as colinas hoje atual de Roma que está em ruínas, que eles dizem não, porque lá na Roma está 7 colinas e lá é que está o falso profeta, lá é que está o falso profeta que vai se unir com o tal do anticristo, entre aspas, um ser das trevas que vai entrar num homem político, e aí eles vão lubridiando, sabe, meus irmãos? Mas a palavra monte aqui significa poder, poderosos. Montes significa fortalezas. Os irmãos estão entendendo? Significa os próprios 7 cabeças, que era os 7 cabeças da besta, os 7 cabeças do Império Romano, os 7 reis mais poderosos do Império Romano, 7 montes. É o que significa aqui na visão de João. Versículo 10. E são também 7 reis. Olha lá, 7 montes. Isso ele está dizendo para quem tem a sabedoria, viu, meus irmãos? Olha como isso é importante. E são também 7 reis, vírgula e ponto de interrogação. Agora eu quero que os irmãos prestem atenção, quero chamar a vossa atenção aqui para os irmãos prestar bem atenção. O que a visão vai dizer. 5 já caíram, vírgula, e um existe, vírgula, e o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Versículo 11. E a besta que era e já não é, ela também é o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Então, eu quero que vocês chamem a vossa atenção, aos queridos irmãos, para essa visão de João. Ele diz, aqui está o sentido, que tem a sabedoria, são 7 montes, né? As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada, que era Jerusalém. Eu já falei, você pode estar vendo, a Jerusalém era a prostituta, era a meretriz, porque lá estavam os filhos da perdição. Não eram todos os fariseus, não eram todos os escribas, não eram todos os essênios, não eram todos os zelotes, não. Mas lá está o filho da perdição que perseguia os descendentes da mulher, os filhos da salvação, para matá-los. Então nós vamos entendendo que ele diz, e são também 7 reis. Ele diz, 5 já caíram. O que eles ensinam? Que na visão que João diz, os teólogos, os estudiosos, estão aqui no YouTube também, o que eles dizem sobre isso? Que os 5 reis que caíram, eles colocam os impérios passados. Eles falam que o primeiro império que caiu foi o Egito, depois caiu a Síria, depois caiu a Babilônia, depois caiu a Média e depois caiu a Grécia. Então eles dizem que na visão de João, que João está dizendo que 5 já caíram, é um, e um existe. Eles dizem que o que existia no tempo de João era o Império Romano. Então eles colocam primeiro o Egito, depois a Síria, depois a Babilônia, depois a Média, depois a Grécia, que dá 5 impérios que tinha caído. Aí João diz, existe um, no tempo da sua escrita, ele diz que era Roma. Mas isso é um equívoco, meus irmãos. E eles dizem que aí eles futurizam e criam uma teologia errônea e diz que ainda é vindo, quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que é, olha só, eles dizem que o 7º que vai à perdição, que o 8º que vai à perdição é para o futuro, e que esse 7º agora é o anticristo, é o chifre pequeno de Daniel, que eu já falei aqui também. Eles dizem, Daniel capítulo 8,
está lá, capítulo 8 de Daniel, da visão do bode, a visão do carneiro. Eu já expliquei a vocês, meus irmãos, você pode estar lá vendo, aqui no vídeo, eu já falei sobre a visão do bode e do carneiro. O chifre pequeno que nasce não tem nada a ver com tal de anticristo ser das trevas, é uma profecia cumprida. É uma profecia cumprida. O chifre pequeno que nasce foi Antíoco Epifanes, aquele que profanou o templo, que colocou Zeus lá dentro, obrigou os judeus, os hebreus a adorar aos porcos, sacrificar os porcos. É uma profecia cumprida, não tem nada com o anticristo, meus irmãos. O carneiro que tinha um chifre insignal, e aquele chifre maior que foi quebrado, Alexandre o Grande. E nasceram no lugar daquele chifre maior 4 chifres, os 4 generais. Depois daqueles 4 chifres foi quebrado e nasceu um chifre pequeno. E esse chifre pequeno, aliás, esse chifre pequeno quebrou os 4 chifres. Os 4 generais que ficou no lugar do Alexandre o Grande. E nasceu um chifre pequeno. E esse elevou, subiu ao céu e blasfemou daquele que vive. Blasfemou do santuário. E que estava dizendo, esse daí foi filho da perdição, ímpio, 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 ímpio. Ele blasfemou do santuário de Deus, colocando porcos. Blasfemou de Deus, perverso. E obrigou os hebreus, fez cessar, parou, cessou os sacrifícios contínuos que os sacerdotes, sumos sacerdotes faziam no templo. Uma profecia cumprida, não é, teólogos, para o futuro incerto. Então, quando vocês dizem que os 5 impérios que já caíram eram o Egito, a Síria, a Babilônia, a Média, a Grécia, e o que existia era Roma, vocês estão errados. Vocês estão mentindo, enganando os filhos de Deus. É porque Deus não deu esse conhecimento a vocês. Porque o versículo de número 11, ele diz, e a besta que era e já não é, e era também o 8º. E é do 7 vai a perdição. Olha como isso aqui é bem claro, meus irmãos. Então, nós aqui entendemos pelo conhecimento da graça de Deus na série do Apocalipse, agora está revelado o mistério, que João, ele está escrevendo aquilo que ficou no passado. Mas o passado não era aquele passado lá do primeiro império de Nabucodonosor. Não é aquele passado lá do Egito, lá dos faraós, não. Dos faraós, da Síria, da Babilônia. Não. Ele está falando da dinastia Flaviana. Ele está falando da dinastia Flaviana. Primeiro, meus irmãos, marque aí. Os 5 reis. Os 5 reis que já caíram era da dinastia chamada Flaviana. Não era, ele não estava se referindo ao império total, ao mundo velho, aos faraós, a Nabucodonosor, lá naqueles dias de Nabucodonosor, não, nos dias de Alexandre o Grande, nos dias de Antíoco Epifanes, não é isso, meus irmãos. Aqueles impérios que foram destruídos totalmente. Ele está dizendo a dinastia Flaviana, os 5 reis que existia dentro dessa dinastia. E eles, os 5 que caíram, é bem claro. Vamos lá, Fernando? Vamos ver esses 5 que João disse que caíram? Vamos ver quem eram eles? Vamos ver. Eu coloquei aí na capa para vocês verem, entender, meus irmãos. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Olha só. O Império Augusto
a dinastia Augusta. Aliás, eu falei aqui para vocês, eu vou corrigir aos irmãos que eu falei a dinastia Flaviana. Não, foi a dinastia Augustus, Augusto César, Caaser, corrigindo a vocês aqui, meus irmãos, que não foi a dinastia Flaviana. Os 5 reis que caíram foi da dinastia Augustiana, Augustiana. O primeiro que não foi colocado como imperador, mas como ditador, foi Júlio César. Júlio César foi o primeiro rei que caiu na visão que João viu na ilha de Patmos. O segundo foi já colocado como o primeiro imperador, chamado Augusto, que foi esse do tempo do nosso Salvador. Pela história, ele estava lá no tempo do nosso Salvador, no ano chamado 27. O segundo imperador, que foi Augusto, e colocaram ele como ele começou o Império Romano, mas o começo foi com Júlio César, pela história. O segundo foi Augusto, o primeiro Júlio César, o segundo Augusto, que foi colocado no ano 27, o primeiro imperador. O terceiro imperador que caiu foi Tibérios, o quarto imperador Calígula e o quinto Cláudius. Este é que João viu na visão. Eu vou repetir para vocês. O primeiro Júlio César, o segundo Augusto, o terceiro Tibérios, o quarto Calígula, o quinto Cláudius. Estes foi o que caíram. Versículo de número 10, capítulo 17 do Apocalipse, versículo 10. Era dinastia, era família, falando assim, era família, de família a família, era de Augustos, Augustianos, Augustos. Ele diz, e são também 7 reis, 5 já caíram, vírgula, e um existe, e o outro não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Olha como isso é claro. Convém que dure um pouco de tempo. Os 5, já falei a vocês, meus irmãos, Júlio César, Augusto, Tibérios, Calígula, Cláudios. E o que existia que João está dizendo, Fernando? Ele diz, e são também 7 reis, e 5 já caíram, e um existe. Qual era esse um que existia? Nero, Fernando. O que existia no tempo da visão, o 6º rei, era Nero. Por isso que ele diz, meus irmãos, um existe. Ele diz, e o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Quem era o que não tinha vindo? Galba. Eu vou colocar Galba. Galba foi o 7º imperador. Galba. Ficou um pouco de tempo. Galba, ele fica um pouco de tempo depois que a dinastia Augusta acaba no 6º rei, que é Nero. Mas a dinastia Flaviana seria os que iam à perdição, a família que ia à perdição. O 7º, o 8º, era a família Flaviana, meus irmãos. Essa é a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Fernando, e qual foi os 7 cabeças dessa besta, a besta que subiu do mar? Qual foi as 7 cabeças? Está bem claro, meus irmãos? Júlio César não foi colocado como o imperador do ano 27, mas foi Augusto. Mas os 7 cabeças foi Augusto no ano 27. Aí veio depois dele a sua família.
que foi Tibérios, o segundo, o terceiro Calígula, o quarto Cláudio, o quinto Nero. Você está entendendo? Mas uns acreditam que o Júlio César ele entra também. Ele compõe as 7 cabeças da besta. Porque Júlio César 1, Augusto 2. Você está entendendo? Tibério 3, Calígula 4, quinto Cláudio e sexto Nero. E o 7, Vespasiano. Aqui está a sabedoria. 7 cabeças importantes, 7 montes, 7 cabeças da besta e 10 chifres, 10 reis. E quem era, Fernando, esses 10 reis? Eu coloquei para você, ele diz, o 7º era Galba, o 8º, Óton, o 9º, olha como isso é interessante, Vitério, e o 10º, os 10 chifres da besta, com a dinastia Flaviana, Vespasiano, juntamente com os seus filhos, que era príncipe ainda, que era o general Tito e o general Domiciliano. Então nós já entendemos que os 10 chifres está correto, 10 reis, 7 cabeças. Eu falei para vocês agora, meus irmãos, 10 reis, Júlio César, Augusto, Tibérios, Calígula, Cláudio, Nero, era o da visão que existia, e um existe, o 7º Galba, o 8º Ópto, o 9º Vitério e o 10º Vespasiano. Eram os 10 chifres da besta com seus 7 cabeças. 7 cabeças, 6 cabeças da dinastia Augusto e 1 cabeça da dinastia Flaviana, que foi Vespasiano. Isso aqui é forte demais, como diz o sistema. Não tem nada a ver, meus queridos irmãos, com o Egito lá passado, com a Síria, nada a ver. Esses aqui trabalhavam para o intento do mal, trabalhavam para o propósito de Deus ser cumprido, para Deus destruir Jerusalém. Também eles eram contrários aos desígnios de Deus, eles eram Satanás, era o dragão do Apocalipse capítulo 12, o dragão vermelho, porque eles foram colocados para isto. Por quê? Porque Nero envia as tropas para a Judéia, meus irmãos. Porém, ele morre no ano 68 depois de Cristo. Nesse tempo, o livro do Apocalipse estava sendo escrito. Ainda ele estava no trono, Nero, que era um dos 7 cabeças da besta. O Apocalipse 17:10. Nero morre. Quem assume? Quem assume é o Galba, que dura um pouco de tempo. E o general Vespasiano continua o intento para destruir Jerusalém. Então, nós vamos vendo, meus irmãos, que a Bíblia ela é maravilhosa. Não adianta nós interpretar. E vamos para frente, meus irmãos, vamos para frente. E a besta que era e já não é também o 8º. E é do 7 vai a perdição. Está falando dos imperadores da família Augustus. Versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, olha o passado, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Olha como isso encaixa, como isso é maravilhoso. Eles receberiam poder 1 hora juntamente com a besta. Quem é a besta, Fernando? Vespasiano. Besta téreo, um animal raivoso, um animal furioso,
que está ali com intento para destruir, e ele teve esse intento, foi ele que mandou o general Tito, seu filho, para a destruição de Jerusalém. Versículo 13. Estes têm o mesmo intento. Olha, meus irmãos, como é claro. Vírgula, entregarão seu poder e autoridade à besta. Entregou ou não entregou? Entregou. Olha como isso é caro. Quem entregou a autoridade à besta da dinastia Flaviana? Foi a dinastia Augusta. Quem entregou, Fernando? Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Óbito, Vitério. Entregou para Vespasiano. E era a vontade de Deus, sim. Sim, para destruir quem, Fernando? Destruir quem? Os filhos de Deus lá em Jerusalém? Não. Os escolhidos? Os eleitos? Não. Para destruir os perversos, filhos da perdição. Versículo de número 13. Estes têm o mesmo intento. Entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos senhores é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Deus não deixou que a besta do capítulo 13 do Apocalipse, Deus não deixou que esses imperadores que receberam a coroa, Deus não deixou que Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Óbito, Vitério e Vespasiano, com seus dois filhos, general Tito e general Domiciliano. Deus não deixou, meus irmãos, que eles destruíssem, matassem os seus filhos, os seus eleitos, porque o Cordeiro combateu com eles. Esta é a visão de João na ilha de Patmos. Chamados, eleitos e fiéis. Então, esta mulher de Escarlate, falando assim, outros chamam de Escarlate, era Jerusalém com seus filhos da perdição, era a esposa de Deus, uma das esposas que traía, a outra Judá, uma Israel, a outra Judá. Como eu já falei no outro vídeo, no outro áudio, meus irmãos. Então, eu vou terminando agora esse capítulo 17 até o versículo 15, até o versículo número 14. Vamos continuar com 15, o 16, 17, 18. E o 18, versículo 18 é o último versículo para nós já terminar esse capítulo 17 já com chave de ouro, chave espiritual. E que aqui está os 10 chifres da besta, que foram os 10 reis, 10 chifres com 10 coroas, e seus 7 cabeças, 7 reis poderosos desse império romano, o império chamado besta do Apocalipse 13. Falei a vocês. E ele disse que a besta que era, versículo 11, termina agora. Ele disse, a besta que era e já não é, ela também é o 8º. Porque agora esse imperador chamado Galba, Óbito e Vitério, eles assumem quando o imperador Nero morre. Aquele do versículo 10 que existia no tempo da visão. Esses 3, eles foram colocados para dar continuidade, porque o Apocalipse 13 mostra que uma das suas cabeças foi ferida de morte. E essa uma das suas cabeças que foi ferida de morte, quem foi, meus irmãos? O imperador chamado Imperador Nero. Uma das suas cabeças foi ferida de morte. E o Império Romano sentiu a morte de Nero. Nós conhecemos a história, já falei para vocês, você pode estar vendo outro vídeo. Quem foi Nero? Perverso Nero.
que matou a sua mãe, matou as sua amante, a sua esposa, seu irmão. Então, quando ele morre, em 68 a.C., quem assume é Galba, Ópito e Vitério. Uns dizem só Galba assumiu. E no ano 69, Vespasiano assume totalmente com seus filhos General Tito e Domiciliano. Mas quem começa os 3 anos e meio citado por Daniel, os 42 meses, os 3 anos e meio de tribulação, citado pelo nosso Salvador, quem começa isso é Nero. E é terminado por Vespasiano. Começa os Augusto e é terminado pela família Flaviana. Os 3 anos e meio de intento de destruição, de perseguição aos filhos da perdição, para a destruição da lei de Moisés, destruição dos sacerdotes, sumo sacerdote. Esta foi a vontade do nosso Criador Deus, para vir a nova Jerusalém, e nós estamos dentro dela. Então eu creio que os irmãos entenderam, porque os irmãos perguntam: Fernando, mas os 3 anos e meio, quem começou? Nero. Ele disse: caíram 5, mas um existe. Quem era que existia no tempo da escrita, da visão? Nero. Então, meus queridos irmãos, esta é a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Todos os acontecimentos do Apocalipse já aconteceu. Foi para o território habitado, foi para Jerusalém. Não foi para nós, não é para nós, não é para nossos filhos que virão. Nossos filhos. Nós aqui estamos vivendo uma condição, um estado sem agora. Não tem mais dragão vermelho, não existe mais o dragão. Esse dragão que simbolizou todos os filhos da perdição, desde o Éden, desde Adão, a antiga serpente, espalharam eles por toda a terra do mundo de então, os continentes do mundo velho, o Aion velho, atingiu também os gentios, estava lá com os gentios, veio do lado dos imperadores, do lado dos impérios que caíram, que era a Grécia, que era a Pérsia, que era a Babilônia. Eram aqueles povos, atingiram o dragão vermelho. Os descendentes se espalharam por todo esse mundo velho, destruído. Por isso o dragão vermelho. E foi se espalhando a todos. E a gente vê o dragão vermelho em Herodes, o Arquelau, Mateus 2:22. A gente vê o dragão vermelho em Herodes, Antipas, que é Mateus 14, do 1 ao 12. Nós vê o dragão vermelho em Herodes, Filipe, Idomeu, Lucas 31. Nós vê Herodes, Agripa 1, Herodes, Agripa 2, em Atos 12, versículo 1 ao 2, em Atos 26 ao 28. Estes fizeram coisas perversas, mataram somente a carne, dos filhos de Deus, mas os espíritos foram arrebatados, esperaram o juízo, chegar, e chegou, e os espíritos de João Batista, que foi degolado, o espírito de Tiago, que foi degolado por esses homens descendentes sem espírito, descendentes do mal, filho da perdição. Estes foram reivindicados seus espíritos. Então, fica aqui, meus queridos irmãos, essa mensagem da graça de Deus, da série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Quando você lê a Bíblia agora, o capítulo 17, você entenderá que já é passado. Os 5 reis caíram. Um existia, caiu também Nero. Chegaria o 6º, o 7º, o 8º, o 9º e o 10º, e iria à perdição. E foi. Império Romano de imperadores não existe mais. O que existe agora é o reino invisível de Deus. E nós estamos dentro dele. Vou continuar com o versículo 15
concluindo que a mulher, citando mais algum capítulo dos profetas, que era a mulher prostituta, sempre foi, não traiu só uma vez o seu marido, mas muitas, que foi a própria Jerusalém, antes do ano chamado 70, que não existe mais. Obrigado pela vossa participação. Inscreva-se nesse canal, dê o seu like, dê o seu joinha. Quero agradecer a vossa participação, meus irmãos. Um abraço a todos.